As visões concedidas a nós foi-nos dado por meio dos dons do Espírito Santo e através do dom de línguas. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz o Eterno, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. E quem cair sobre esta pedra, despedar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Portanto, admoesto-vos para que essas palavras não caiam sobre as vossas cabeças. Vede, ó desprezadores, espantai-vos e desapareceis, porque opera uma obra nos vossos dias, obra tal que não crereis, se alguém vô-la contar. Essas visões que logo ouvirão se trata de tempos angustiosos, de como Satanás tentará roubar a salvação daqueles que ficaram, onde o inimigo os introduzirá em jogos de realidade virtual aumentada. Pois a palavra diz: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor do Senhor Yahushua Hamashia, achá-la-á. Portanto, aborreça seu corpo, aborreça sua vida, não vivendo nessa realidade aumentada. Não viva. Entregue a sua vida por amor da palavra. Espere seu corpo terreno morrer, e assim obterá a salvação de vossas almas. O Senhor está me concedendo uma visão onde eu estou vendo umas pessoas que elas estão numa igreja. Aí eu estou vendo que nessa igreja tem uns bancos que é igual de igreja católica. Só que lá eu não estou vendo nenhuma estátua, nem aquelas vidraçaria. Parece uma igreja evangélica. E aí eu estou vendo que as pessoas estão no culto, tá prestando atenção no pastor. E aí elas começam a ouvir da porta onde as pessoas entram um barulho de palma. Aí ela tá ouvindo, só que não tem ninguém lá. Mas na hora que eles olham para trás, aí ele vê o que que tava batendo palma. Aí quando eu fui ver assim, aí era o demônio. Tinha um demônio lá batendo palma e dando risada. E aí o demônio tava falando que eles estavam tão enganados, mas tão enganados, que já aconteceu o arrebatamento e teve que vir um demônio avisar para eles que aconteceu o arrebatamento. Aí nisso as pessoas assustam, as pessoas que estão perto da porta onde está esse demônio, elas se afastam de medo. E aí eu comecei a ver que esse demônio começou a falar que aquele homem lá que estava pregando para eles enganou todos eles e elas estão nessa situação por causa dele. Aí depois eu comecei a ver que as pessoas começaram a ficar com medo, e aí eu via que demônios entravam em algumas pessoas, e aí uma se levantava e começava a gritar com o homem lá que estava pregando para eles, né? Aí depois eu via que mais demônio entrava em outras pessoas, e aí daqui a pouco tava todo mundo batendo nesse homem aí. Eu via ele no chão tentando se proteger e as pessoas dando porrada nele. Aí depois eu via as pessoas indo na bolsa de dízimo. Aí pegava o dinheiro, né? Só que a intenção deles era pegar as moedas, mas só que vinha o dinheiro de papel junto. Aí eles começavam a atacar nesse homem com toda a força. Ia lá, pegava e tacava nele. É como se estivesse apedrejando ele, só que com dinheiro. Que eles estão querendo uma forma de matar esse homem usando dinheiro. Porque eles estão tacando nesse homem, só que não causa um dano muito forte nesse homem aí. Aí eu tô vendo que eles ficam querendo esquentar as moedas pra jogar nele com fogo. É, só que lá não tem nada assim, sabe? Eu via só eles pegando isqueiro, mas só que ficava esquentando uma moeda de uma vez. Uma por uma, quer dizer. Aí eu via que eles pegavam a vela, mas ainda era pouca. Aí depois eu vi eles caçando uma cozinha, ver se tinha alguma cozinha lá dentro desse local aí. Mas eles não encontravam. Aí eu via eles tentando passar cola na mão e colar as moedas pra ficar dando soco na cara dele. E eu via que ele está segurando os braços desse homem para ele não ficar mais se protegendo. Aí tinha um homem dando mata-leão e dois homens segurando os braços dele com toda a força. E o homem de tudo que é jeito tentando impedir que isso acontecesse. Mas o povo tá muito bravo e tá querendo matar ele usando o dinheiro. Aí eu tô vendo que essas moedas que eles esquentou só uma de cada vez assim. Aí eu vejo um homem segurando o nariz dele assim. Aí na hora que ele não tem mais ar pra respirar, ele abre a boca, ele joga as moedas quentes lá dentro e fecha a boca dele. Tá dando um monte de surra, dando um monte de soco na barriga dele, porque eu tô vendo aqui que ele é um pouquinho gordinho, esse homem que ficava pregando falsamente, né?
E aí eu tô vendo que, enquanto que as pessoas estão torturando ele assim, depois vira ele de costas, tira a camisa dele e começa a dar um monte de chicotada nas costas dele. E aí eu tô vendo que, enquanto ele tá apanhando lá assim, aí aquele demônio tava lá atrás só assistindo. Aí daqui a pouco ele vai lá, senta no banco. Aí daqui a pouco vem outro, vem outro, vem outro. Daqui a pouco tá cheio de demônio assistindo o cara tomar uma surra das pessoas. Aí daqui a pouco os demônios parece que eles estão tipo fingindo que é um culto ali. Eles estão lá assistindo, aí eles batem palma, e daqui a pouco eles estão lá na frente cantando. E nisso o cara lá apanhando, é como se fosse o culto deles lá, igual os religiosos fazem nessas quatro paredes. Aí esse homem ele está sendo torturado lá no púlpito. E aí é como se ali fosse, como posso dizer? É como se os demônios fossem, nossa, não sei como explicar. Mas na onde o pastor, na onde esse homem está tendo essa tortura na frente do púlpito, é como se os demônios fossem as pessoas assistindo a pregação desse homem. Só que em vez de ser uma pregação ali, é a própria tortura daquele falso profeta. E os demônios tá lá louvando, não a Deus, né? Mas louvando a situação do cara lá, batendo palma. Como se fosse o culto, só que é o inverso. No lugar de ser as pessoas, é os demônios lá que tá sentado nos bancos, na frente do púlpito lá, igualzinho as pessoas quando elas faz hoje, os religiosos. Agora eu já tô vendo um outro homem, eu tô vendo que ele tá na frente do espelho se arrumando pra sair. Aí ele tá de paletó, ele tá com uma gravatinha e ele tá arrumando a gravata assim. Aí eu vejo que ele tá pedindo alguma coisa pra esposa dele. E aí pra mim apareceu a imagem de uma Bíblia. Então parece que ele tá se arrumando pra ir pro culto. Só que aí quando ele não foi pegar a Bíblia, ele ficou pedindo pra esposa dele pegar pra ele, que ele já tava saindo. Aí quando eu comecei a ver a esposa dele, ela tava olhando pra ele com um ódio, mas com uma cara muito raivosa, com um ódio mortal assim pra ele, com aquela respiração ofegante, com a cara cheia, com um rosto bem expressivo de ódio mesmo, olhando pra ele. Aí a esposa dele tava olhando com raiva, né, com ódio pra ele. E eles começou a ouvir eles não, né? No caso ele começou a ouvir um barulho lá fora, a movimentação do povo. E aí ele não se arrumou direito, ele já foi ver o que que era, porque tava um barulho muito esquisito, as pessoas estavam gritando muito. E aí quando ele chegou mais perto assim, ele começou a ver que como as pessoas estavam vindo pra casa dele e falando: "Você nos enganou, você nos enganou". E aí pelo o instinto dele, ele achou que devia fechar a porta. Aí eu vi ele fechando rapidinho a porta assim. E aí as pessoas ficavam na janela, batendo na porta e ficavam gritando que ele nos enganou. E todos eles estavam com uma cara de ódio pra esse homem aí também. Aí depois eles ficavam. Eu não vi eles falando que ia matar ele, mas isso dava a entender, porque eles estavam com muita raiva. Aí eu vi a própria mulher dele, que também já estava com raiva e sempre estava seguindo ele com essa cara de ódio, abriu a porta lá pra eles. Eles entraram, aí eu já vi eles grudando no pescoço do cara, erguendo ele pra cima. E eles batiam a cabeça dele e ele na parede com tudo e ficava quase que enforcando ele no ar. Aí eu vi que esse falso profeta aí, ele ficava tentando falar que ele não enganou, que não era a intuição dele, que ele estava tentando falar assim a palavra. Aí nisso eu vi o espírito maligno saindo dele e projetando atrás essas pessoas. Aí, ao mesmo tempo que esse espírito maligno estava invisível, dava para ver ele. Era como se ele tivesse um pouco transparente. E às vezes aparecia uma silhueta dele, às vezes não. Era como se ele tivesse, tipo, quase aparecendo no mundo real e ao mesmo tempo estar no mundo espiritual. Aí nisso as pessoas pararam de enforcar ele e começou a olhar para trás para ver esse bicho aí. Aí ele começou a falar que ele estava usando aquele homem e ele nem sabia que estava sendo usado. Aí depois disso eu vi que as pessoas estavam sendo influenciadas por ele a fazer aquilo com o homem lá. Então era o demônio que estava botando a raiva neles e a intuição de querer bater nele, matar ele, torturar ele. Então, assim como o demônio influenciava aquele homem a falar o que o demônio queria falar, agora era o demônio influenciando eles a querer bater nesse homem, a querer se vingar dele.
Eu via saindo como se fosse umas fumaças desse demônio e indo nas pessoas. Aí quando essa fumaça entrava nas pessoas, aí vinha a raiva, vinha a vontade de bater no nesse falso profeta aí. Aí da mesma forma foi quando ele usou esse homem aí, botava vontade nele, botava as palavras na boca dele, ele só ia sendo usado e nem sabia. Achava que era ele mesmo que estava sendo inspirado por Deus para falar aquelas coisas. As vontades era dele mesmo, mas não era, era tudo o demônio usando ele sem ele saber. Eu vi que quando eles soltaram esse homem aí, quando eles estavam enforcando ele na parede, aí quando ele soltou, ele caiu, e aí ele ficou deitado no chão, só que com as costas encostadas na parede, a qual ele estava sendo enforcado. E aí depois que ele viu o demônio falar isso, aí ele já entendeu e ele ficou falando, olhando para baixo, né? No caso, para a barriga dele, assim, com a cabeça bem baixa. Ele ficava falando, não, não é possível, eu fiz tudo, eu falei certinho, por quê? E aí, enquanto ele tá falando essas coisas sem entender como é que ele foi enganado, ele tá chorando. Eu vi esse rapaz ele chorando e ele ficava falando, mas eu fiz tudo certinho, eu estudei, eu dediquei minha vida para isso. E aí eu via esse demônio falando que não, tudo que ele aprendeu ali foi com ele, ele dedicou a vida com o ensino do próprio demônio, porque tudo vinha do demônio, não vinha de Deus. Porque quando esse homem dedicou a vida dele, não foi a ele ler a palavra de Deus assim e receber de Deus. Ele foi atrás da teologia. Aí nisso era ali que enganava ele, porque eu vi o homem falando assim: mas eu li a Bíblia, por que eu fui enganado? Aí eu vi o demônio falando que ele até lia, mas o que ele aprendeu não veio de Deus. E quando ele ia falar a palavra de Deus, ele só falava citando alguns versículos, ele não falava o que estava escrito num livro todo, numa carta toda, ele só falava um pedacinho. E aí quando esse homem ia pregar, ele lia um pedacinho, mas o que ele falava depois do que ele leu, ali já não era o homem falando, era o demônio inspirando ele a falar. Então, não era a palavra de Deus que ele estava falando ali, era as palavras dele, que no caso era do demônio. Aí por isso que todo mundo estava enganado lá, porque ninguém estava ouvindo a palavra de Deus, estava ouvindo a palavra do homem. Aí eu tô vendo que esse demônio que tá falando com ele é como se fosse, não é isso, mas para explicar, é como se ele fosse um holograma. E o verdadeiro demônio tá num local lá. E aí eu tô vendo que ele não tá fazendo só aquele holograma para aquele homem. Tá indo para vários. Eu tô vendo um que ele tá trancado, na posição fetal. E esse demônio tá falando para ele lá tudo. Como é que enganou ele, como é que usava ele. Aí tem outro desses falsos profetas em outra situação, em outra e outra. E esse demônio só tá lá falando para eles que eles estavam sendo usados, tá falando como é que enganou eles, como é que fez para enganar as pessoas, que no caso é que ele botava vontade, desejo e ficava sussurrando na cabeça deles o que eles tinham que falar. E aí no final acabava que a pessoa pensava que ali era ela falando, mas não, era Satanás falando através da boca dela. Eu tô vendo que tem alguns desses falsos profetas que eles estão numa situação assim que eles conseguiram fechar o local onde ele está. E as pessoas que estão lá fora querendo matar eles, bater neles, não conseguem entrar. Aí eu vejo as pessoas quebrando os vidros, cortando a energia. Aí tem um rapaz não, tem um desses falsos profetas aí que ele tá numa casa que tá tudo trancado e ninguém consegue entrar. Aí eles cortou a energia dele, quebrou os vidros. E aí eu tô vendo eles pegando gasolina e jogando em volta da casa assim. Depois eu só vi uma bolinha de fogo entrando dentro da casa e começando a pegar fogo assim. Aí depois eu só vi o cara gritando lá dentro, mas ele não morre, ele fica queimando, queimando, queimando. E aí nisso eu fico, tipo, vendo as pessoas que fez isso e atrás dela vindo, tipo, umas fumacinhas na cabeça dela e eu fico vendo um barulho assim, ó. Tic, 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 tic. Tipo, como se fosse um cochichando, sabe? E é isso que tá influenciando as pessoas a fazer essas coisas. É aquele demônio que tá botando essas coisas nas pessoas. Colocando o pensamento, taca fogo na casa dele, tira a energia. E aí com o pensamento vem a vontade e eles vai lá e acabam obedecendo. E aí essas pessoas que estão fazendo isso, elas não são salvas, são pessoas que já estão perdidas, são pessoas que já têm a marca da besta, porque quando elas iam nesses cultos desses falsos profetas aí,
elas em verdade nunca receberam a palavra de Deus. Então por isso que o demônio está usando elas facilmente para fazer essas coisas com esse homem que enganou elas. Então, os demônios usam elas, aí tá matando as pessoas, tá matando esses caras aí, e cada um desses falsos profetas em várias partes do mundo tá sofrendo esse tipo de ataque, porque esse demônio, não só esse demônio, mas outros também tá influenciando as pessoas a fazer isso. Tá cochichando coisas na cabeça dela, tá colocando vontade e tá colocando esse ódio mortal contra esses homens, porque eles foram enganados. Então Satanás está jogando isso na cabeça deles. Tá cochichando na cabeça deles que aquele homem ali é o culpado por eles ter se perdido, porque ele não falou a verdade. E realmente esse homem é culpado mesmo, mas Satanás está usando isso para cochichar na cabeça delas e através disso colocar vontade, ódio, raiva e por meio dessas coisas ele tá dando ideia para as pessoas como torturar tal pessoa, o que fazer, como entrar na casa dele, tá dando um jeito de maltratar muito esse falso profeta. Tô vendo que eles tacou fogo na casa desse falso profeta. E aí eu tô vendo que eles estão lá de fora olhando o cara queimando lá no meio das chamas. Aí depois eu vi o espírito maligno saindo deles. Aí quando saiu deles, aquele semblante de ódio, de raiva contra aquele homem lá sumiu. Aí ele já começou a cair de joelho e começou a chorar porque perdeu a salvação por causa daquele homem. E aí esse demônio deixou eles nessa tortura aí, saber que não vão ser salvos. E essa é a tortura deles, ficar ali triste, chorando, amargurado porque não tem a salvação. Porque eles não sabem o que tem que fazer, eles não têm a palavra de Deus, não tem nada. Aí eles só estão de joelhos lá chorando porque não foram arrebatados e agora eles vão ser condenados. Aí eu tô vendo que muitas dessas pessoas estão chorando porque Satanás deixou ela na situação, né, de se torturar psicologicamente ali porque perdeu a salvação. Aí eu vejo que umas elas vai lá e se mata, outras pega, fala um palavrão e fala: "Vou fazer o que eu quero agora também". Como se fosse os últimos dias da vida dela, então ela vai botar pra arregaçar, ela vai fazer o que quiser. E obviamente ela vai fazer muita maldade. E aí eu tô vendo que outras pessoas só estão lá chorando, ainda pensando o que fazer, se tem como ser salva ainda. Tem umas que parece que não desistiu ainda. Aí eu vi que tem uma mulher dessa que tava chorando lá, aí ela não desistiu ainda. Aí eu vi ela correndo, ela tá desesperada caçando o que fazer. Aí eu vi que quando ela tava correndo, ela viu que numa das casas tava saindo luz. Ela viu que era de um aparelho, assim. Aí ela saiu correndo, foi pra janela e viu que tinha uma menina lá que ela tava assistindo alguma coisa na TV. Aí ela começou a bater na janela com tudo, assim, até chamar a atenção da menina. Aí quando a menina apareceu e veio lá falar com ela, a menina ficou falando que não ia abrir. Ela podia fazer o que quiser que não ia abrir. Aí, depois meio que a menina, ela explicou por que não vai abrir, mas ela não explicava falando assim, eu só via ela pegando o celular e mostrando assim, ó. Aí tava lá falando que ela tinha que assistir o conteúdo de um canal, que no caso, quando eu vi era o Azeite da Lâmpada, e aí a menina escreveu no celular, agora você corre pra alguma casa e se tranca lá. E começa a assistir isso daqui que você vai conseguir ser salva. Aí nisso a mulher ela entende o que é pra fazer, eu vi ela pegando o celular, vendo se ela tinha sinal de Wi-Fi, se tinha internet no celular dela no caso. Aí não tinha, e ela viu que também a bateria dela não tava tanto. Aí eu vi ela correndo pra uma casa, aí ela trancou tudo. E aí ela tá caçando na casa se tem o aparelho do Wi-Fi. E aí eu vi que ela encontrou e aí ela tá desesperada caçando a senha para ela conseguir acessar o Wi-Fi e poder assistir o que estava escrito no conteúdo qual a menina mostrou para ela. Aí ali ela tá vendo que tem uma esperança ainda. E essa mulher, ela não correu para uma casa longe, ela foi para uma casa que já estava perto. Então, porque se ela ficasse correndo muito, eu tava vendo a situação da cidade, que não tava uma coisa boa. Tinha os próprios acidentes que estavam acontecendo no mundo e também tinha as pessoas as quais estavam fazendo maldade no mundo. Então, só não aconteceu maldade com ela ali na hora porque Satanás achou que ela já estava condenada. Então ele só queria deixar ela viva, mas sofrendo ali a situação de ter perdido a salvação. Mas como ela não perdeu a esperança, quando ela pegou a informação com essa menina aí, ela tava numa parte que não tinha como ouvir a voz assim. Dava pra ouvir bem pouco, mas só que era só uns quadradinhos assim, uns vidros quadrados pequenos. E aí por isso que a menina tava passando a informação pelo celular, escrevendo no celular o que a pessoa tinha que fazer. Aí ela lia lá e entendia. Aí quando ela correu na casa, ela trancou tudo.
Aí ela já correu no roteador, porque ela sempre tem uma senha. E ela olhou lá a senha e começou a colocar no Wi-Fi do celular dela, só que não deu certo. Aí ela ficou desesperada pelo que fazer, porque como é que vai descobrir a senha agora? Aí ela correu na carteira do que ela achou lá da pessoa, né? Os documentos, colocou aniversário, colocou CPF, mas nenhuma dessas senhas ia. Aí quando ela tava quase desistindo, ela subiu no quarto da. Eu acho que é da filha, não sei de quem que era, mas ela subiu num quarto que tinha lá, e aí ela achou um celular. Aí ela viu que quando ela ligava ele, tinha senha ainda. Só que aí ela colocou o celular na, tipo, fazer o reflexo da luz. Aí ela viu as digital lá. Aí ela pegou e fez o desenho que tava no digital, aí conseguiu a senha do celular. Aí ela já deixou anotado a senha do celular num papel, o desenho que tem que fazer para entrar no celular. E também ela já foi lá e trocou essa senha para garantir. Aí ela tá assistindo o conteúdo, porque agora ela tem Wi-Fi e ela tá com esse celular aí que é do possível morador que tinha lá. Bom, eu tô vendo que ela tá no celular vendo assim, aí ela tá caçando no YouTube, não tá achando. Aí ela fica caçando o YouTube no celular da menina, mas ela não acha. Só que o Deus tá me concedendo ver aqui que o YouTube tá desativado no celular da menina, mas ela não sabe disso. E aí ela tá tentando descobrir como é que faz pra ativar o celular. Ativar o celular não, como é que ativa o YouTube pra ela poder assistir o azeite na lâmpada. E ela tá desesperada. Aí eu vejo que ela tá sentada numa cama, que é no caso dessa. Eu acho que deve ser de uma menina esse quarto aí. Porque eu tô vendo as coisas da casa lá, do quarto. Tô vendo a cama com um lençol rosa, o travesseiro rosa. E essa mulher, ela tem cabelo enrolado. Ela tá. Ela parece aquelas irmã de igreja lá, que usa aquelas roupas de. Aquela saia jeans, e ela tá com uma jaqueta jeans e azul. E ela foi, né, uma das pessoas que estava com aquele ódio mortal sobre aquele homem. Então, no caso era o pastor no caso era no caso era o pastor dela, que estava enganando, sendo usado por Satanás, e ela foi uma das pessoas que matou aquele homem também. Só que quando o demônio quis torturar eles com a tristeza, essa mulher aí, quando ela saiu da influência de Satanás, no caso, começou a ficar triste, começou a ver a realidade, ela não desistiu, ela continuou ainda achando que tinha alguma chance. Então ela saiu pela cidade desesperada. Eu creio que era Deus guiando ela ali. Por isso que ela passou perto da casa da menina que estava assistindo o canal Azeite na Lâmpada. E agora ela está, vamos dizer assim, segura dentro de uma casa com tudo fechado e ela tem tudo o que precisa, que no caso é o azeite na lâmpada, que tem o entendimento de dar a vida. Só que ela está com essa dificuldade de encontrar o YouTube porque está desativado e ela não tem esse conhecimento de como ativar o YouTube no celular. Aí eu tô vendo que ela tá caçando uma maneira de ativar o YouTube. Aí vem uma voz na cabeça dela e fala: entra no YouTube pelo Google do celular, que é o ícone lá. Aí ela entra, fica até aquela demorazinha pra entrar no YouTube, mas só que ela consegue assistir assim. Ela entra lá e dá pra ver aquele negocinho girando, demorando um pouquinho pra entrar no vídeo, mas quando entra ela consegue assistir. E não é como o aplicativo, que é muito melhor, mas pelo menos ela tá assistindo. Aí eu tô vendo que ela tá assistindo os vídeos. E ela está entendendo a parte espiritual, a parte do que ela devia ter feito antes de acontecer o arrebatamento. Aí eu vejo que ela começa a falar para ela mesma, como eu fui burra, e ela fica dando uns tapas na cabeça dela assim, porque ela foi enganada facilmente, sendo que estava tudo escrito lá, e dá para entender, porque era Deus que ia dar o entendimento. Aí eu vejo que ela fica assistindo e lendo a Bíblia, aí quando dá uma explicação lá espiritualmente das coisas, ela vai ler lá e fala, nossa, como estava aqui, como estava fácil de entender. Só que é claro que com o Espírito Santo fica fácil mesmo. Só que ela não tinha o Espírito Santo e ela não estava ouvindo Deus falar. Ela estava ouvindo era o homem, e o homem sempre falava errado. Mas quando ela viu no canal o entendimento espiritual, aí ela via que ficava perfeito a explicação. E aí ela começou a dar tapa na cabeça dela e falar: nossa, como é que eu fui enganada tão facilmente? Como é que eu fui burra? E aí ela fica chorando muito e agora ela tá vendo a verdade. Aí eu tô vendo que essa mulher, ela tá se alimentando de verdade do canal, porque eu só vi ela pegando, eu vi que a bateria começou a acabar do celular, aí ela pegou, conectou, ela procurou o cabinho lá de alimentação,
colocou no celular, colocou na tomada e deu um jeito de o celular ficar na posição para ela ficar assistindo e ela não tirou mais da tomada. Aí eu vejo que ela tá assistindo, e ela não sai de lá. Aí eu vejo que os olhos dela tá ficando até meio fundo, porque nem dormir ela tá dormindo mais, ela tá só assistindo. E aí eu comecei a ver que ela, por ficar muito tempo sem dormir, ela tá começando a cair assim. Aí ela volta, os olhos dela fecham, ela volta. Aí depois eu vi ela pegando água, jogando em cima da cabeça dela para ela ficar mais tempo, pra sair desse estado de sono. Aí ela consegue assistir, só que depois o sono vem de novo. Aí depois eu vi ela pegando o celular, ajustando para meia hora, para tirar uma sonequinha para depois voltar a assistir, sem que o sono venha ficar atrapalhando ela, mas ela tá se alimentando de verdade do que tá tendo no canal. Ela não tá perdendo nenhum segundo. Se não fosse por esse sono, ela não ia dormir mais. Eu tô vendo que essa mulher, ela colocou uma cadeira perto da tomada e o celular tá lá e ela fica assistindo. Aí ela fica numa mesa, olhando pro lado assistindo. E aí eu vejo que ela tá com uma folha de sulfite, ela fica anotando algumas coisas lá que tá sendo dito no canal. Com aquele papel na mão e ela fica falando o que tá escrito lá. Aí depois eu vejo ela lendo a Bíblia, anotando mais coisas. Aí ela pega o que ela já escreveu e fica andando de um lado pro outro e falando. E aí eu vejo que ela ainda tá muito focada, ela tá dormindo muito pouco. Aí depois eu vi que ela acabou dormindo e aí ela acordou no susto assim e voltou a assistir de novo. Aí tinha vez que ela botava pra despertar o relógio pra ela acordar em determinado horário. Na hora que ela acordava, ela nem ficava se espreguiçando, ela já levantava logo e ia assistir. E tudo que ela tá assistindo, ela tá anotando pra depois ficar lendo e recitando com a boca. Eu tô vendo aqui agora que ela tá recitando as promessas que ela fica lendo na folha de sulfite que ela tá anotando o que ela tá aprendendo lá no canal Assiste a Lâmpada. E aí eu vi que agora ela já não tá mais usando essa folha, ela tá já recitando normalmente, assim, sem estar lendo, como se ela tivesse decorado tudo. Só que não tá decorado. Agora eu tô vendo que tá no espírito dela, porque do jeito que ela tá falando, parece que ela foi tipo batizada no Espírito Santo, assim, sabe? Ela tá falando como se ela estivesse falando em línguas. Aí ela tá falando assim, aí quando ela fala e termina de falar, aí sai um brilho dela. Ela fala outra coisa e sai outro brilho dela. Aí depois que ela terminou de falar as coisas, ela viu que ela estava pronta, aí eu comecei a ver que ela começou a descer desse lugar onde ela estava, que era o quartinho de talvez uma menina. E aí quando ela começava a olhar para fora assim, que ela via pela janela, ela via os demônios lá, as sombras. E ela continuava descendo. Aí ela abriu a porta, saiu para fora da casa. E aí eu só vi ela estendendo a mão assim e falando meio que aquela frase que a Rushua fala: Não beberei eu o cálice que o Pai vai me dar? Aí ela falou: Vou beber o cálice que meu pai vai me dar. E aí eu via que ela estendeu as mãos, como se fosse a Rushua se entregando para dar a vida. Aí eu só via ela andando e pisando nos pregos, e ela ia pisando, ia recitando as promessas. E aí eu via ela citando uma parte de Salmos que falava assim: Transpassaram-me os pés e as mãos. No caso, ela não estava furando as mãos dela, mas só estava furando o pé dela, né, quando ela pisava nesses pregos aí. Aí eu tô vendo que na frente dessa mulher que ela passou por um lugar onde tinha um monte de prego para ela pisar, tem uma cadeira cheia de prego, com um monte de coisa pontuda. Aí eu vi que quando ela sentou, era como se fosse uma pessoa sentando numa poltrona e fazendo assim, ó, ficando relaxada, sabe? Se mexendo, como se não fosse nada ela sentando naquele local ali. E aí eu não tô vendo os demônios torturando ela assim. Eles estão torturando ela, mas eu tô vendo no espírito. Eu tô vendo que quando o demônio corta a carne dela assim, aí não sai sangue, sai uma luz assim. Aí ela corta o pedaço, tá saindo uma luz. É como se a alma dela tá brilhando. Mas o que não deixa ela brilhar é a carne dela. E aí eu tô vendo que enquanto que os demônios ficam torturando ela, ela parece que tá falando em. É como se ela estivesse falando em línguas. Porque quando uma pessoa é batizada no Espírito Santo, ela não consegue calar a boca. Ela fica falando em línguas, chorando, falando. É como se o Espírito toma conta da boca da pessoa e começa a profetizar. Aí ela tá da mesma forma. Só que ela não tá falando em línguas, ela tá falando as promessas. Aí ela tá olhando pro céu assim, falando, ela não para de falar, os demônios torturam ela, mas ela tá falando ainda a palavra de Deus e as promessas.
Aí conforme eles vai cortando, vai saindo brilho. É como se cada vez que eles cortam essa mulher ou arranca algum pedaço, é como se estivesse libertando aquela alma daquela prisão, que no caso é a carne dela. Aí eu tô vendo que. Aí eu tô vendo o espírito, assim, que ela tá sendo torturada na carne, mas eu tô vendo ela no espírito. Aí eu vi como se o peito dela começasse a abrir assim, aí abre, aí estoura uma coisa subindo pra cima. Aí quando eu comecei a ver essa coisa que estourou, no caso era a alma dela sendo liberta. Aí começou a subir aquela luz e tinha mais luz do lado dela, outra bola de luz. Aí depois daquelas duas bolas de luz que estavam subindo juntamente com ela, se revelou sendo dois anjos. Subiu, levou ela até os céus, ela conseguiu a salvação. E aí eu vi, eu acho que era Yahusha ali, ou era o Espírito Santo, só vi um ser de luz assim, e uma mão meio que pegando na mão dela e falando assim, enquanto há vida, há esperança. Aí me veio aquela frase, aí me veio aquela palavra que está escrito que enquanto minha mão estiver estendida. E aí quando eu vi o Espírito Santo ou era Yahusha, eu não consegui ver, eu só vi o braço assim, pegando no braço dela como se fosse aquele aperto de mão. E aí eu vi a palavra, aí eu ouvi a palavra que era aquela que está escrito em Isaías, que diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. Então, como aquela mulher não desistiu, ela ainda procurou de tudo que é jeito a salvação, porque eu vi ela desesperada, correndo de um lado para o outro, querendo buscar alguma coisa. E por ela ainda querer a salvação mesmo naquela situação, eu vi que Deus conduziu ela até aquela casa lá e ela acabou encontrando aquela menina que mostrou para ela o canal Azeite na Lâmpada e tudo que ela tinha que fazer. E por isso ela conseguiu a salvação. Então, ali é mostrando que a mão de Deus ainda está estendida, que ainda tem a salvação, porque ela estava viva, ela não morreu, então ela tinha a chance de ser salva, desde que saiba o que fazer, que no caso é saber que é para dar vida, para levar as promessas e morrer por amor a ele. Então, tudo que a menininha fez lá foi mostrar para ela o canal Azeite na Lâmpada, aí a partir disso ela já foi entendendo o que era para fazer. E eu não vi a questão da menina que mostrou para ela, mas obviamente aquela menina foi salva porque ela já estava assistindo o canal Azeite na Lâmpada, ela sabia tudo o que tinha que fazer. E pelo que eu vi na aparência da menina, assim, que eu não consegui ver direito, porque quando eu vi na perspectiva da mulher, que ela estava atrás da janela, né? Era uma janelinha pequena. Aí eu vi, ela devia ter uns, eu acho que uns 14, 18 anos no máximo. Ela tinha uma cara de bem nova. Então, eu creio que eu não, o Senhor não me concedeu ver aquela menina, ela só me concedeu ver essa mulher. Mas aquela menina foi salva, assim, porque todo aquele que encontrar o canal Azeite na Lâmpada e quiser, sim, a salvação, vai conseguir ser salvo. A palavra de Deus vai dar essa força para você alcançar a salvação.